Minha amiga e meu amigo, eu vou exibir para você um trecho de uma entrevista do ex-ministro do governo do PT, José Disseu. Ele fala sobre a situação do governo Lula e o PT hoje de uma maneira que nós precisamos prestar muita atenção, ponto a ponto, aquilo que ele fala. Presta atenção, mas muita atenção. Depois eu volto com os comentários. Nesse momento, o PT e os partidos políticos brasileiros, eles enfrentam essa questão de qual é o projeto político. O PT sempre teve um projeto político, essa foi a força dele, que era governar o Brasil. Parece reformista, mas é revolucionário para o Brasil. Nós estamos vendo agora como é revolucionário. Naquele momento, em 89, o PT aspirar a governar o Brasil, e por fim governou a partir de 2002. Hoje, infelizmente, a situação é muito pior, não só pela força da direita, pelo conservadorismo e pela conjuntura contra-revolucionária no mundo, e aqui na América Latina inclusive, mas também porque nós governamos sem maioria no parlamento. Governávamos com uma sociedade desmobilizada, com a direita mobilizada. E há uma pressão para o governo ficar de joelho e aceitar uma saída liberal para a economia. Não concluir o que começou, que é fazer uma reforma do imposto de renda, de lucros e dividendos, porque o grande problema do Brasil, que é a pedra de toque, é o rentismo e a concentração de renda, porque é isso que impede o Brasil de crescer, como um país capitalista, estou dizendo. Então, as reformas que nós precisamos fazer precisam de uma mobilização e de outro resultado eleitoral. Então, qualquer projeto político tem que pensar em 12 anos. Eu estou falando isso há meses. Se nós continuarmos pensando no governo do Lula agora, nós temos que pensar em 12 anos. Nós não vamos resolver no problema do Lula agora as reformas estruturais. Nós vamos ter que sobreviver com esse governo, ganhar a eleição de 26 e mudar a correlação de força no Congresso para menos pior, como está agora. Porque não vai ser majoritário por causa da estrutura política eleitoral brasileira. Não é fácil o desafio que o Lula tem. E o pós-Lula eu não quero nem pensar. Pós-Lula e toda uma geração que eu faço parte, que eu estou com 78 anos, né? O Lula faz agora em outubro 79, eu faço em março. E alguns de nós já, Olívio Dutra, Rui Falcão, já passaram dos 80. Então tem um problema grave no PT também de relevo, como diz os cubanos, né? De renovação, novas gerações, entendeu? E toda a institucionalidade brasileira está feita para cooptação, está feita para eternizar os mandatos parlamentares. Eu acho que nós temos que ter consciência que nós temos que, eu sempre falo, temos que ajudar o presidente Lula a governar o Brasil, porque a correlação de força está muito desfavorável. Eu já falei, às vezes eu falo, não devo falar, é quase impossível pensar que nós estamos governando o Brasil nesse momento, né? Dado a força da extrema-direita no mundo e no Brasil, dada a força do bolsonarismo. Tudo o que aconteceu, e nós conhecemos as instituições brasileiras, basta olhar a evolução da mídia, como é que está indo nas últimas semanas. Espero que o Lula tenha consciência disso, né? Porque ele é o primeiro que tem que ter consciência. Bem, amiga e amigo, vamos tentar aqui, tentar desmiuçar os pontos que ele abordou, ponto a ponto. Tentar decifrar, interpretar e esclarecer. Quando ele fala em falta de projetos, que o governo do PT não tem projetos. Não, não. O governo do PT não tem projetos mesmo. E é muito bom que quem venha falar isso seja o Zé Disseu, porque se fosse um eu da vida, seria intriga da oposição. O PT não tem projeto de governo. O que eles têm é um projeto fracassado de poder. Eles não sabem e não querem evoluir o Brasil, tirar o Brasil da situação em que se encontra. Muito pelo contrário, estão provocando o caos, a desgraça e a quebradeira, porque é no caos que eles sobrevivem. Eles querem o povo aqui, na mão deles. Ou seja, quanto pior, melhor. Simples assim. É fato, o Brasil do Lula não tem projeto. A força da direita. Quando Zé Disseu fala da força da direita, ele menciona no Brasil e no mundo. E é fato. E é fato. A direita está crescendo no mundo inteiro. Em todos os países, quer seja na Europa, quer seja na América, até na África. Alguns países que eram comandados por ditadores ou regimes de esquerda, hoje estão se libertando. E isso é muito bom. A prova mais clara de que a direita no mundo está se fortalecendo cada dia mais, unida, certo daquilo que quer e onde quer chegar, foram as eleições parlamentares.
na Europa, em que a maioria dos países optaram, quando da votação, por partidos de direita. Até a pseudo-vitória ocorrida da esquerda na França é uma vitória de pirro. Eles estão desesperados com a vitória. A esquerda, ela está preocupada com a vitória que ela obteve, porque ali juntou esquerda, extrema esquerda, esquerda moderada, ou seja, proporcionaram fazer um grupo para chegar ao poder e que, com certeza, eles vão se degladiarem entre eles. O Zé Disseu também falou de falta de apoio no Congresso, minha amiga e meu amigo. Sem apoio no Congresso, não se governa. O Brasil tem um regime de coalizão. São todos os poderes caminhando juntos, cada um exercendo o seu papel. Mas tem um aditivo a mais. Quando o Congresso é viciado, como parte desse Congresso não adianta ideologia, não adianta explicar que o amor pelo Brasil fala mais alto, não, o que eles querem? Dinheiro. E isso Lula não tem para dar mais. Acabou. Então o Zé Disseu acerta quando fala que Lula não tem apoio do Congresso e que eles têm a pretensão de, na próxima eleição de 2026, mudar a composição do Congresso, ou seja, fazer mais assentos no parlamento. E não vão conseguir. Na verdade, o PT está de ladeira abaixo. Até os próprios parlamentares do Centrão que apoiavam Lula, e apoiavam porque Lula fazia promessas de dinheiro, o dinheiro não veio, eles estão descendo do barco, estão deixando Lula falar sozinho. Tanto é que Lula está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para fazer o papel do Congresso e votar matérias que lhe é de seu interesse. Renovação de liderança. Lula foi egoísta, centralizador, olhava o umbigo dele como se fosse o centro do mundo, não permitiu que nenhuma liderança dentro do PT pudesse se destacar ou fizesse sombras para ele. Ele tinha medo de exercer, de perder o seu posto de líder, por isso foi ajudando a derrubar um a um dos seus líderes com possibilidade de crescer e assumir o lugar que hoje é dele. Lula está com 78 anos, vai fazer 79 agora, esse ano. Ou seja, tem mais passado que futuro. Se é que você me entende. A expectativa de vida no Brasil é de 76 anos de idade. Passou dos 76 anos de idade, daí para frente, tudo é lucro. Se Lula cantar para subir, ou seja, respeitosamente falando, virar uma estrelinha, não tem ninguém para assumir o seu lugar. Não tem. Ou seja, vai ter um vácuo de poder dentro do PT e ele simplesmente não vai deixar de existir, mas vai encolher ao nível do que era no início dos anos 80, quando surgiu. Não tem uma liderança nacional. São todas desgastadas, todas envolvidas com corrupção, todas ex-presidiários, e a maioria deles está nessa casa. A maioria das grandes lideranças consideradas, no passado, grandes lideranças do PT, estão na casa de 78, 79. Muitos deles já passaram dos 80 anos de idade. É o caso de Rui Falcão e tantos outros. Ou seja, o PT está entrando em processo de extinção por inanição, está encolhendo. E não fizeram lideranças novas. Os jovens hoje já não querem mais saber do PT. Não querem. Os jovens estão migrando para o PSOL ou, paz, meus senhores, para o PL, Partido Liberal do Jair Bolsonaro. Ele fala também que o PT não está governando. Realmente, o Lula é uma espécie de rainha
da Inglaterra, ou seja, reina, mas não governa. Quem está governando não é o poder executivo, capitaneado por Lula. Quem governa hoje o Brasil é o Supremo Tribunal Federal, capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes. E um detalhe: governando não para o bem, mas sim para o mal, provocando maior caravançará no Brasil, com arroubos autoritários e outras coisas que têm contorno de ditadura que o Brasil inteiro já sabe. Então, é verdade, o PT não está governando o Brasil. E isso quem falou foi José Dirceu. Reveja a fala dele, caso você tenha dúvida. Ele chama a atenção para um detalhe importante: a atuação da mídia nas últimas semanas, e que Lula deveria ser a principal pessoa a prestar atenção nesse fenômeno. Quando ele fala isso, que Lula deveria prestar atenção no comportamento da mídia nessas últimas semanas, é explicável. A mídia brasileira é prostituída. Com a mídia brasileira, é dinheiro na mão, calcinha no chão. Se der dinheiro para a mídia brasileira, salvo raríssimas exceções, sem querer generalizar, se der dinheiro para ela, ela fala tudo, até a verdade, mas ela opta por falar mentira. Quando eles abraçaram Lula no período de pré-campanha e campanha, achavam que uma vez Lula chegando, eles fossem nadar em recursos públicos, nadar em milhões advindos da verba de publicidade. O que aconteceu? Quebraram a cara. Só quem levou uma boa parte das verbas de publicidade foi a senhora Rede Globo. 62,5% de todas as verbas de publicidade em 2003 foi destinada à Rede Globo, mais que o dobro de todas as outras emissoras juntas. E o pior, a Globo não entregou o que prometeu. Fato é que o governo Lula não tem dinheiro para bancar a farra do passado. E a imprensa, por sua vez, está abandonando o barco do PT, está abandonando o barco do Lula, começando a criticá-lo. É por essa razão que José Dirceu fala que Lula tem que prestar atenção na mídia nessas últimas semanas. A direita mobilizada. Ele falou que a direita está bem mobilizada e fortalecida. É fato. Sem muitas delongas, vamos voltar no último dia 7 de julho, domingo, Santa Catarina, realização do CEPAC. Dispensa apresentação. Fenomenal. Público, bandeiras, as defesas, foi perfeito, ao ponto de que a própria mídia tradicional, ainda que pelo canto da boca, fazendo a matéria tímida de 33 segundos, como a Globo fez, mas fez. Não deixou de falar. Ele fala também que 4 anos é pouco, que eles precisam de 12 anos para implantar um projeto de governo. Ou seja, a pretensão do PT é ficar no mínimo 12 anos. Graças a Deus, mas graças a Deus as condições não permitem que esse sonho seja realizado. E não será pelas razões acima as quais eu mencionei. Há um desgaste do governo, o governo está sem credibilidade, está sem dinheiro, envolvido com atos de corrupção essa que voltou a todo vapor, abandono da imprensa, abandono da classe política viciada, ou seja, 4 anos, se chegar ao final desses 4 anos, já está de bom tamanho. Se for reeleito, será muito estranho, porque legitimidade e apoio para tal não tem. Fato é que, resumindo toda essa balada, se você for fazer uma leitura nas entrelinhas, José Dirceu disse que o PT vai deixar de existir, entre aspas, em 2026. Essa é a data limite. Chegar em 2026. Daí para frente, nada
nada demais poderá acontecer, porque as condições e as circunstâncias não permitem. Se quiser, veja o vídeo de Zé Disseu falando novamente, dentro dessa minha mensagem, e reflita bem. PT tem dia e ano para acabar.